E aí, cara, tudo certinho, tudo beleza? Vamos falar então de termometria, que está dentro da termologia, que é um assunto que não cai, tá? Não cai no ITA, só que ele é muito usado dentro de questões de outras matérias, tipo dilatometria, tipo calorimetria. Então tem que saber isso aqui, entendeu? A última vez que caiu uma questão assim no ITA foi em 2015. E antes de 2015 foi 2003, 2001. E antes de 2001 foi 80 e tantos. Então, tipo, não vale a pena estudar muito isso. Mas tem que saber, tipo, de tanto que tu vai usar isso aqui em outras questões, tu vai ficar bitolado, tá? Tu vai saber, vai matar. Não é difícil, tá ligado? É bem tranquilinho, mas tem que saber, tá? Então, primeiro, diferenciar, então, o que é energia térmica de temperatura. Porque muita gente confunde, tá? Primeiro que temperatura é relativo, né? Um cara que mora aqui no Rio Grande do Sul, 15 graus na rua, ele vai sair de camiseta, tá? Agora os cariocas já estão cheios de frio. Eles vão meter um casaco e azar, né? Agora, 30 graus no Rio, o carioca vai estar tranquilo, sabe? Ah, é um calor, é claro, é calor, mas vai estar mais tranquilo, tá acostumado. O cara do sul vai estar suando, morrendo, entendeu? É isso aí. É relativo à temperatura. A energia térmica não. A energia térmica é uma medida, sabe? É um tipo de energia. Oh, meu Deus. Tipo energia cinética, tipo energia potencial gravitacional, potencial elástica, elétrica. Então, é uma energia, tá? Então não é relativo. Mas como é que a gente define energia térmica? Cara, tu já ouviu falar que tem, tipo, se tu tem um objeto aqui, uma bola, é um objeto, ó, uma elipse, então. Ó, e dentro dele tu tem partículas, né? Obviamente. E essas partículas, cara, estão se mexendo com uma certa velocidade e elas vão se colidindo e vão se batendo e vão não sei o quê. E conforme o objeto é maior, tem mais partículas, né? Aí que tá, cara. A energia térmica está relacionada com isso, tá? Porque quanto mais partículas e maior a velocidade delas, mais energia térmica tu tem. Porque esse corpo, teoricamente, está mais quente. Ele tem mais energia térmica. Ele tem mais. Não vou falar mais calor para entregar, mas ele tem mais capacidade para fazer isso. Basicamente é isso, tá? Não é bem assim, mas para fins de entendimento, isso tá bom, tá? Então a gente pode definir a energia térmica como sendo a somatória das energias cinéticas das partículas mais as energias potenciais das partículas, tá? Só que essas potenciais aqui, cara, elas são reduzíveis a zero, tá? Porque em comparação com a cinética, isso aqui não importa. Então a gente usa só as cinéticas, tá? E lembrando só aqui que a cinética, bem o que eu falei, a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então ela relaciona massa e relaciona velocidade das partículas. Beleza? Então, quanto maior a energia cinética, quanto mais massa, quanto mais velocidade, maior a energia térmica. Fechou? Beleza. Então, a gente coloca aqui, ó, relaciona relaciona a massa e velocidade das moléculas. Perfeito. Beleza. Agora, supomos que eu tenho aqui uma caixa A e uma caixa B. Beleza? Uma caixa não, um quadrado. É isso. Tem um quadrado. O quadrado A tem quatro partículas. Bem pequenininho. Ah, quatro partículas só. Que coincidência. E a caixa B, quadrado B, tem o dobro. Ele tem oito, tá? Tem oito partículas. Então a gente sabe que a massa do A é Ma, né? E a massa do B é o dobro da massa do A, né? Beleza, cara. O que a gente pode tirar disso? Supomos que eu vou encostar essas caixas. Vou encostar elas, tá? Vou encostar, deixar uma grudadinha na outra, assim. Beleza? Assim, tá? Beleza. O que vai acontecer, cara? Tem uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho,
mas não importa o tempo que leve, essas caixas vão entrar em equilíbrio térmico, tá? Ou seja, as partículas vão estar vibrando na mesma. Ai meu Deus, me deu um AVC. Vão estar vibrando com a mesma velocidade, tá? Ah, elas vão estar em equilíbrio térmico, tá? Eu vou falar mais sobre isso, tá? Vou falar melhor sobre isso. Tá, então, se a temperatura do A é igual à temperatura do B, tá? Temperatura do A é igual à temperatura do B, o que a gente pode tirar disso? Olha só, a massa de um é o dobro da massa do outro, tá? Então, MA é igual a MB sobre 2. Olha só. O que é a energia térmica? Relaciona massa e velocidade. Se a temperatura é a mesma, as velocidades são as mesmas. O que diferencia? A massa. Então, o que a gente pode tirar disso aqui? Que a energia térmica de A é igual à energia térmica de B sobre 2. Porque a única coisa que diferencia é a massa, né? A velocidade é a mesma. Beleza? Só um disclaimerzinho. Temperatura, cara. O que é temperatura? Temperatura a gente usa a medida de energia cinética média das partículas de um sistema. Meu Deus do céu. Tá, mas aqui não era energia cinética? Calma, Veloz. Aqui, cara, é a somatória de todas as energias cinéticas. Tá? Todas as energias cinéticas. Ou seja, a energia cinética de uma partícula, de outra partícula, de outra partícula. A temperatura é a média. É a velocidade média das partículas. Então, energia térmica é um negócio muito mais complicado e temperatura é um negócio muito mais simples. Só que aí que tá. A temperatura a gente usa como uma medida relativa. Eu posso achar algo frio e tudo vai achar quente, sabe? Só que tem umas coisas que não são relativas, né? Tipo, a gente consegue diferenciar que uma coisa está mais gelada que a outra. Isso sim, tá? Isso a gente consegue diferenciar. Mas é relativo para cada ser humano, tá? Então, ó, a temperatura é a medida da energia cinética média das partículas. Fechou. Perfeito. Tá, então, mais uma evidência, por exemplo, que a temperatura é relativa. Cara, tu nunca tocou num negócio de madeira e depois num objeto de metal e achou que o metal tava mais gelado? Então, tu percebe o metal mais gelado. Mas, tipo, se ele tá no mesmo ambiente da madeira, se ele tá junto com a madeira, nas mesmas condições, é para ele a madeira estar em equilíbrio térmico, teoricamente, tá? Só que o que acontece, cara? Acontece que o metal, ele é um bom condutor térmico, tá? E a madeira não, ela é isolante. Então, o que significa, cara? Quando tu toca no metal, a tua mão perde calor mais rapidamente. Então, tu percebe o metal mais gelado, entendeu? Eu não coloquei aqui, mas calor, tá? Calor a gente define como essa energia térmica em trânsito, tá? Porque o calor, tipo, um corpo não cria calor. E um corpo, ele não cria calor, ele só troca calor, tá? Então, esse corpo aqui vai trocar calor com esse, ou esse corpo aqui vai trocar calor com esse. Ninguém cria calor, tá? E o trânsito, a ordem de trânsito do calor é sempre do que tem mais calor pro que tem menos calor. E aí eles entram em equilíbrio térmico, que é ter a mesma temperatura. Beleza? Só uns, uns conceitinhos assim bem básicos, tá? Nada que é muito difícil. Então vamos lá. O que é a lei zero da termodinâmica? Cara, é muito simples. Muito simples, parece um nome difícil, mas é bem tranquilo.
A lei zero da termodinâmica fala do equilíbrio térmico, tá? Ele fala isso, é isso que ela fala. Então, assim, ó, equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, tá? Então ele fala assim, ó, em situações ideais, com contato por tempo suficiente, vai ter o equilíbrio térmico. Então, se eu pegar essas duas caixas, colocar numa situação ideal, por exemplo, tipo, que não fica mais frio e não fica mais quente com o tempo, fica sempre na mesma temperatura, sabe? Nenhum deles está esquentando ou esfriando por conta do ambiente, tá ligado? Eu vou encostar esses dois e vou deixar aí por um tempo, mano. Foda-se o tempo. Pode ser 30 anos, pode ser 2 segundos. Vou deixar aí um tempo. Eles vão entrar em equilíbrio térmico. É isso que fala a lei zero da termodinâmica, tá? Então vou colocar aqui, ó. Sempre. Sempre. Vou colocar outro aqui, ó. Um obs. Situações ideais. Ideais. Beleza. Tá. Então vamos passar agora para as escalas termométricas, tá? Cara, o que são as escalas termométricas? Cara, teve gente que queria começar a medir a temperatura, né, velho? Fazer os termômetros aí, né? Fazer os objetos aí para medir a temperatura. Para tu ver qual a relação do que tá quente, o que tá frio. Tipo, como é que tu mede isso, uma distância entre o outro. Então, assim, os caras que criaram as escalas, eles queriam esse comportamento aqui, ó. Eles queriam que fosse linear, tá? Porque não faz sentido tu ter, tipo, 1 grau aqui e tu ter 1 metro de altura, sei lá, eu tô só jogando números, 1 metro de altura, e aí tu tem 2 graus aqui e tu ter 5 metros de altura. Tipo, variou 1 grau e aí mudou 5 metros de altura. Essa altura eu tô falando a altura do líquido, meu Deus, esse desenho. A altura do líquido que fica aqui dentro do termômetro, tá? Essa altura que eu tô falando. Então eles queriam isso, né? Eles queriam um comportamento assim. Só que na realidade não é assim, cara. Pra nada, basicamente. Tá? Pra nada é assim. Então o que que os caras fizeram? Eles pegaram assim, ó. Tu tem uma curva assim e tal. E aí, 1 hora e continua a curva, sei lá. É tipo isso. Tem 1 hora aqui, ó, que o comportamento é linear. E os caras pegaram essa parte aqui pra fazer o termômetro. Fechou? Tá? Essa parte do quê? Das substâncias. Tá? Beleza. Vamos então. Os pontos. Quais são esses pontos aqui que os caras escolheram? Mano, olha que doideira. Olha que doideira. Esse pontinho lá aqui de baixo, olha que barbada, meu. Primeiro ponto é a temperatura de fusão da água. Temperatura de fusão H2O, tá? E aí, o segundo ponto, olha que beleza, olha que fácil, olha que difícil, meu Deus. É a temperatura de ebulição. Oh, meu Deus do céu. Ebulição. Fechou? Então os caras pegaram o comportamento da água aqui e viram que entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição tem esse comportamento aqui linear, né? Então eles escolheram esses dois pontos, basicamente, tá? Vamos então para as escalas, cara. Não dá bola para esses desenhos, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ó, primeira escala Celsius, que a gente usa aqui no Brasil e usa quase todo mundo também. Ó, a gente representa assim, né? Obviamente. O que a gente tem que falar da escala Celsius, cara? Primeiro, ela tem os dois pontos, né? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Ela é centígrada, tá? E basicamente é isso. Eu coloquei isso aqui, mas era pra estar aqui.
graus Celsius, tá? Centígrada. O que isso significa, cara? Ó, eu vou colocar aqui, Celsius. Nossa, ficou muito ruim isso aqui. Vou colocar aqui do ladinho. Aqui em cima. Fechou. O que isso significa, cara? Esse moleque aqui, o Celsius, ele viu esse pontinho aqui, o ponto inicial, o primeiro ponto fixo, né, que ele selecionou, e ele decidiu dar o nome de zero, né? Então ele colocou aqui 0 graus Celsius. E o outro lá, 100 graus Celsius. Por isso que ela é centígrada, tá? Ela vai de 0 a 100, esse comportamento linear, tá? Só que o que aqui a gente vai tratar é que tem como a gente ter graus Celsius negativos, né? Então por isso que, tipo, não é a mais indicada para fazer estudos, né? Porque tem graus negativos, tem graus positivos, não sei o quê. Então pode dar ruim, tá? Mas é a que a gente usa. Beleza. Fahrenheit. Cara, essa aqui é a pior, não sei por que tem gente que usa, tá? Não sei por quê. Mas beleza. Ó, a Fahrenheit, os graus Fahrenheit não são centígrados. Que doideira, né, meu? Que doideira. Não centígrado. Então não adianta fazer regrinha de 3 para converter um para o outro, não sei o quê, porque enquanto esse aqui varia 100, esse aqui não varia 100, então não tem como, tá? Quer dizer, tem como, mas eu vou te mostrar depois. Beleza. Não centígrado. E a gente representa desse jeitinho assim também. Graus Fahrenheit. Beleza. O que o Fahrenheit fez? Ele viu esse ponto aqui embaixo e viu, tem uma cara de 32. 32 é bom, 32 é legal. E o de cima, 212. Beleza, 212. Tem umas histórias que é tipo, porque por causa da altura da mulher dele, que, tipo, aqui varia 180, né? 1,80. Sei lá, não sei como é que é. E o Kelvin, cara? O Kelvin não é graus Kelvin, é só Kelvin, tá? Pelo amor de Deus, não vai fazer bosta. O grau Kelvin. Puta merda. O Kelvin, ele é a temperatura usada como no sistema internacional. Então, para fazer estudos, para usar em cálculos, é sempre em Kelvin, tá? Beleza. Por quê, meu? Por quê? Primeiro, olha que loucura. Esse cara, o Kelvin, Lord Kelvin, né? Cara, ele viu que eles estavam com os graus Celsius, né? E ele viu, cara, que lá por perto dos. Quando tu varia do 0 graus Celsius até o -1 grau Celsius, uma temperatura exata aqui no meio, não sei se é. Não vou saber, meu, se é menos 0,15, alguma coisa assim. Aqui no meio, ele viu que é o ponto triplo da água. Que loucura, né, meu? Que loucura, cara. Então, assim, eu não sei se tu sabe o que é o ponto triplo. Isso até já foi questão do ITA, tá? Isso foi questão do ITA. Ponto triplo, basicamente, é um gráfico, tá? É um gráfico aqui, que é assim. E aí, cada espacinho desses aqui, ó, é um estado da água, tá? E aí tem o ponto triplo. Existe uma temperatura na água que tu consegue os 3 estados da matéria ao mesmo tempo. Tu pode pesquisar. Líquido, sólido e gasoso ao mesmo tempo. Tá? É isso. É bem instável, mas é uma temperatura. E é justamente essa temperatura aqui, ó. Tá? É essa temperatura aqui. Que é. Não sei, meu, não sei te dizer. Mas eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que é 0,01, se não me engano. 0,01 graus Celsius. Eu acho que é. Tá, enfim. Ele viu isso. E ele denominou, cara, eu vou chamar o ponto triplo da água do zero absoluto.
como assim, cara? Como assim? Que viagem, meu? Não é bem assim. É porque ele percebeu que quando tu varia, né, do 0 até o -1, 0 graus Celsius, até o -1 graus Celsius, tá? Aconteceu uma coisa muito louca, cara. Aconteceu uma coisa que o gás, quando o gás, né, o gás era resfriado dessa temperatura para essa, ele perdia pressão. E ele perdia uma fração dessa pressão, tá? Ele perdia uma fração. Então, se a pressão dele fosse 1 e variou aqui, quer dizer que ele perdeu uma fração. Que fração que era essa? 1 sobre 273. Que loucura, né, meu? Que loucura. E aí, cara? Daí? Então, cara, através de estudos e através de pesquisas, ele notou que se a temperatura do gás fosse menos 273 graus Celsius, ele ia perder a parcela dele, né? A parcela de pressão. E aí a pressão ia ser nula. Cara, que loucura, né, meu? Que loucura. A pressão ia ser nula. O que significa a pressão ser nula? Significa que a energia cinética das partículas é nula. Só que isso não existe, cara. Isso não existe. Por que não existe? Por causa de uma coisa chamada princípio da incerteza, tá? Princípio da incerteza. Princípio da incerteza. O que significa o princípio da incerteza, cara? Já foi questão do ITA também, tá? Por que não existe 0 Kelvin, tá? Cara, por causa do princípio da incerteza, tá? Ele fala que tu não consegue, tu nunca vai saber a posição e a velocidade da partícula ao mesmo tempo. Nunca vai saber. Porque a partícula está se movendo e logo no instante seguinte ela já está com uma velocidade diferente, porque ela colidiu com outra partícula e ela já está em outro lugar. Então tu não consegue ver isso. Tu não consegue, tu nunca vai conseguir. E se a velocidade das partículas for nula, com zero, com menos 273 graus Celsius, tu vai saber que a velocidade dela é zero, né? A pressão é nula, então tu não tem velocidade de partículas. Então tu vai saber que a velocidade é zero e tu vai saber onde que tá. Tu vê que não faz sentido? Então, cara, a gente pode colocar que não existe 0 Kelvin, tá? Vou colocar aqui, ó. 0 Kelvin não existe. Vou colocar assim. Tá. Beleza. E aí, cara? O que tem? Como é que ele fez a, a, a escala dele, a escala termométrica dele? Ele pegou esse ponto, então, né, de 273 para começar. Ele foi bem inteligente mesmo. 273 é o inicial dele. E vai até 373. Por quê? Porque é mais fácil, cara. É mais fácil. É mais fácil. Então ele pegou o ponto de fusão da água e chamou de 273. Que loucura. E aqui em cima? 373, meu. Que nem o Celsius aqui é mais fácil, cara. É mais fácil. Centígrada também. Centígrada. Então vamos colocar aqui, ó. Centígrada. Centígrada. E vamos escrever aqui também ponto triplo. Ponto triplo da água. Porque isso também já foi questão do ITA, tá? Essa foi a questão de 2015, eu acho, talvez. Enfim, é isso, tá? Que loucura, né, cara? Que loucura. Então ele pegou 273 e foi até o 373. Que doideira. Tá, mas tipo, por que que ele fez isso, cara? Por que que ele fez isso? Imagina aqui, ó. O zero do grau Celsius, zero, vou colocar aqui, ó, grau Celsius e Kelvin. O zero do grau Celsius é o ponto de partida do 273, né? Mas, se tu concorda que se tu colocasse aqui
Eita, abri a câmera. E aí? Tu concorda que se tu colocasse aqui menos 273 graus Celsius, tá errado? Tá errado, né? Tá errado, porque não existe isso aqui. Mas, se tu colocasse, seria isso. Variou 273 para baixo do zero. Então vai ter que variar 273 para baixo do 273, que chegará no zero. Que ele fez? Ele criou uma escala que o zero é o absoluto, é o que não existe. Não existe zero Kelvin, justamente por causa disso, entendeu? Então ele pegou a métrica dos graus Celsius e implementou aqui. Tu pode fazer isso com outros números, sabe? Se tu tiver outra escala, sim. Só que ele pegou os Celsius e colocou aqui, cara. Então ele criou isso, que tu não consegue chegar no zero. Ele meio que facilitou o entendimento. Imagina tu ensinando nas escolas. Ai, não existe menos 273. Caguei, tá ligado? 273, meu. E aqui é zero, sabe? E é absoluto, porque não existe Kelvin negativo também, tá? Não existe Kelvin negativo. Então eu vou colocar aqui também. Zero Kelvins, ou zero Kelvin, ou abaixo de zero, Kelvin. Também não existe, tá? Não existe. Se tu pesquisar, tu vai ver que zero Kelvin existe de certa forma. Não existe menos 0,15. É isso que não existe. Mas ninguém usa isso. É o zero Kelvin que não existe, tá? Não tem por que eu explicar isso, mas é isso aí. Conversão entre escalas. Agora é a parte que realmente importa. Isso tudo aqui, claro que importa. É a teoria, tá? Claro que importa. Você tem que saber como é que funcionam as coisas para depois implementar elas, né? Mas agora é a parte que realmente importa. E muito, tá? Aqui eu tenho 3 termômetros, beleza? 3 termômetros. Eu tenho aqui o ponto 0 graus Celsius, que vai até o 100. O Fahrenheit vai do 32 até o 212. E o Kelvin, 273 até o 373. Beleza. Eu vou traçar aqui agora uma outra linha. Uma outra linha aqui, ó, que está na mesma altura nos três também. Tá? Meu Deus, abri a câmera de novo, sou um mongol. Ó, aqui eu vou ter uma temperatura qualquer em Celsius, aqui uma temperatura qualquer em Fahrenheit e aqui uma temperatura qualquer em Kelvin, tá? Cara, e agora? Eu quero transformar de Celsius para Fahrenheit, como tá ali embaixo. Celsius para Fahrenheit. Cara, eu vou fazer quase que uma regra de 3. Lembra que eu te falei que ia ter? Então, é quase isso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer que essa variação aqui, ó, essa variação está para esta variação, assim como essa variação está para essa variação. Tranquilo? Tranquilo. Então como é que é? Ó, em cima, primeiro eu vou colocar os pequenininhos, os pequenininhos. Ó, temperatura que eu quero saber, menos zero, está para 100 menos zero, assim como temperatura em Fahrenheit, menos 32, está para 180, né? Que é 212 menos 32, é 180, beleza? O que eu tiro disso, cara? Eu posso tirar esses zeros aqui, né? Não importa muito. E aí eu só simplifico, cara. Simplifico aqui embaixo. Entendeu? E aí eu chego na fórmula final, cara. Que é isso aqui, ó. Temperatura em Celsius dividido por 5 é a mesma coisa que a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tranquilo? Tranquilo, né, meu? E é essa formuleta que a gente tem que saber, tá? Então, assim, tu nem precisa decorar, porque de tanto fazer exercício tu vai pegar isso, é bem tranquilo.
Mas tu tem como deduzir, assim, com essa teoria também, tá? Se tu saber solver os pontos, né, e tal, bem tranquilo. Tá, e agora, pra Kelvin, como é que eu faço? Cara, para de ser burro, meu, para de ser burro. Olha só. Nossa, fui muito ignorante, desculpa. Ó, como é que eu faço? Eu tô com sono, perdão, meu, perdão. Ó, graus Celsius pra Kelvin. Cara, tu tem que zero é igual a 273. 273. E tu tem que 100 é 373. Então tu percebe que todas as temperaturas aqui em Kelvin, em Celsius, é só tu somar 273, tu vai ter a temperatura em Kelvin. Né? Né? Ah, mas não vai ter negativo Kelvin como? Porque, lembra, o grau Celsius não existe menos 273. E para tu transformar isso aqui em Kelvin, tu soma 273, tu chega no zero Kelvin, que não existe, tá? Então não existe. Então assim, ó, pega a temperatura aqui em Celsius, soma 273 e tu tem aí a temperatura em Kelvin. Ah, eu não entendi muito bem. Vamos fazer pelo mesmo esquema, cara. Essa variaçãozinha está para essa variação zona, assim como essa variaçãozinha, opa, está para esta variação zona. Ó, grau Celsius primeiro. Temperatura em Celsius menos zero sobre 100. Fechou? Fechou. E agora? Temperatura em Kelvin menos 273. Né? Uh, aí. Sobre a variação zona, que é 100. Olha só. Tira esse zero aqui que não importa. Olha só que a gente chegou, cara. Corta esses 100 aqui, ó. Olha só que a gente chegou, meu. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Tá? Cara, qual que é o bizu pra tu não esquecer essas coisas? Tipo assim, ah, eu tô aqui no meio da prova, eu não sei se aqui é mais, se é menos, como é que eu sei, cara? Pensa um pouquinho, meu. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho, tá? Pensa um pouquinho. Ó, pensou? Cara, imagina se tu coloca zero aqui no grau Celsius. Vai ser mais ou vai ser menos que tu vai colocar entre o 273? Cara, se tu coloca menos, tu vai chegar numa temperatura Kelvin negativa, que não existe. Não existe, então tem que ser mais, beleza? É isso, é esse o bizu, tá? E aqui tu tem a fórmula da transformação geral, né? Que é só as três escritas em uma só, tá? Que é basicamente isso aqui, ó. A temperatura em Celsius sobre 5, que a gente viu, né, com Fahrenheit, é igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura em Kelvin sobre o quê? Sobre 5, cara. Sobre 5, tá? Kelvin menos 273, perdão. Olha eu errando já. Menos 273 sobre 5. Beleza? Tranquilo. Tu pode comprovar isso, ó, fazendo todas as regrinhas de 3 de novo, para tu chegar aqui, tá? Eu só juntei as fórmulas. Tranquilo? Tranquilo. E a variação de temperatura, cara? Meu, muito simples, muito simples, muito simples. Olha só, aqui a gente tem Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? O Celsius, aqui a gente tem 100 graus Celsius. Vou colocar só 100, né? 100. E aqui embaixo, 0. Fahrenheit, 32, 212. E aqui, 373, 273. Beleza. Aqui eu tenho os termometrinhos. E eu quero pegar, primeiro, uma variação aqui, ó. Variação temperatura em Celsius. Variação temperatura em Fahrenheit. E a variação temperatura em Kelvin, tá? Perceba que eu peguei justamente a mesma altura aqui para todos, para tu conseguir ver, tá? Eu quero saber, por exemplo, eu variei 5 graus
no, no Celsius, eu quero saber quantos Fahrenheit variou, porque não é igual. Tirando graus Celsius e Kelvin. Por quê? Porque os dois são centígrados. Então, por exemplo, se tu variou do 0 até o 100, cara, aqui tu vai variar 100 também, meu. Tu vai variar 100 números, tá? Então não tem muita diferença. Não tem diferença entre o Kelvin e o Celsius, tá? Mas agora entre o Fahrenheit e algum deles, tem diferença. Porque não é 100 unidades, são 180, né? Chato, caralho. E então aqui tu chega na fórmula, tá? Fazendo esse mesmo esquema de regrinha de 3 aqui, ó, que eu fiz. Não vou fazer agora porque para não tomar tempo, tá? Mas tu chega aqui, ó, a variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Kelvin sobre 5, que é a mesma coisa, que é igual à variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9, tá? É isso, cara. É isso. Olha que barbada. Olha que barbada. Olha que barbada. Tu pode literalmente fazer o mesmo esquema, tá? Dessas proporções aqui. E é isso, cara. E é isso aí que tu vai encontrar. É bem tranquilo. E acabou, meu. Termometria é isso. É isso. Bem tranquilinho, viu? Então, valeu e tamo junto aí. Boa noite.